Bem, pessoal, dando continuidade às nossas apresentações, eu vou falar agora sobre a geodésia geométrica, entendeu? Então, basicamente aqui a gente vai ver o conteúdo relacionado à geodésia geométrica, aquele que foi apresentado à disciplina de Cartogel, né, da UNB. Então, daremos início, né, exatamente a esse conteúdo para que vocês possam rever esse conteúdo e possam se preparar exatamente para as atividades que a gente vai desenvolver. Bom, vamos falar então sobre os princípios básicos de geodésia. Basicamente, abrangendo o conteúdo específico da disciplina Cartogel, ok? Vamos falar aqui sobre a geometria do elipsoide, vamos falar sobre as coordenadas naturais e geodésicas, vamos também falar sobre o sistema de referência de posicionamento e o sistema geodésico brasileiro, que são conteúdos que nós ministramos em sala de aula. Em relação à geometria do elipsoide, né, nós temos que tratar aqui, falar, deixar claro para vocês, aquilo que já falamos anteriormente, que o elipsoide ele é proveniente de uma elipse. Uma elipse é uma figura plana, né? E essa figura plana, elipse, ela fica definida, ou ela fica determinada quando a gente utiliza aí dois elementos básicos para a determinação da elipse. Deixa eu apresentar para vocês. Vou mudar meu ponteiro. Tá, então, observando aqui, ó, nós temos aqui a nossa elipse, que é essa figura plana, né? E nós temos aqui, ó, essa direção, que às vezes a gente pode também chamar de X, mas é aqui que se encontra o semi-eixo maior da minha elipse. E aqui a gente poderia chamar também de Y, em alguns casos eu vou chamar isso de Z, por causa exatamente da rotação que nós vamos dar nessa figura plana. E aqui em cima desse eixo nós vamos encontrar aqui o semi-eixo menor. Então esse ponto P que está sobre a elipse, entendeu? Ele, né, vai se conectar aqui a dois pontos que nós chamamos de foco, são os focos da elipse. Então nós temos aqui a primeira distância de P ao foco 1, a segunda distância de P ao foco 2, e se a gente pegar essas duas distâncias e somar as duas distâncias, isso é uma constante da elipse. Ela é exatamente igual a 2A, sendo A o semi-eixo da minha elipse, que é a distância que vai do O até esse ponto que vamos chamar de A2. Então, a distância de A mais A dá 2A, e a distância daqui da origem do meu sistema até esse ponto B1 é chamado de B. Semi-eixo menor B, semi-eixo maior A. E aqui é o dobro do semi-eixo maior. Isso aqui é uma constante. Então, toda elipse, entendeu, vai apresentar essa constância. Então, isso é uma das características da elipse. Ou seja, a gente diz que o ponto P ele caminha sobre um lugar geométrico onde a distância desses pontos até os focos somadas dá exatamente o dobro do semi-eixo maior da distância. O que nós vemos aqui do lado, na verdade, é a equação matemática que vai tratar esse comportamento. Se a gente considerar esse eixo aqui como sendo o eixo X e esse eixo aqui como sendo o eixo Z, esse ponto P ele vai ter aqui duas medidas, ou duas distâncias. Uma que separa em relação do ponto P ao eixo Y, ou seja, se eu projeto o ponto P no eixo X e no eixo Y, gerando aqui o X do ponto P e aqui o Z do ponto P. Então, se você pega o X do ponto P eleva ao quadrado e divide por A2, sendo que o A2 está aqui também na direção do eixo X, e pega o Z eleva ao quadrado e divide pelo B2, que também está sobre o meu eixo Z, esta razão e essa soma dessas duas razões, na verdade, separadas, né, é exatamente 1. Essa é a equação matemática da elipse. Então, toda elipse tem que obedecer a esse modelo matemático que aí se encontra. E aí, se você pega agora, né, esta elipse e gira ela em torno do eixo Z, que é esse eixo aqui, ó, você gira ela em torno desse eixo, você vai gerar um solo de revolução que nós chamamos de elipsoide de revolução. E aí, para o elipsoide de revolução, evidentemente também, esta razão aqui permanece. Por quê? Porque agora você surge aqui ó, um outro eixo, que eu vou chamar aqui de eixo Y, que é ortogonal a X e a Z. Logo, né, qualquer ponto sobre o elipsoide de revolução, você pode decompor ele em três
valores numéricos chamados de x, y e z. Sendo que o x e o y estão sobre o plano equatorial, então eles usam o mesmo valor, né, para o semi-eixo maior. E z, né, está exatamente, né, contado sobre o eixo apontado na direção do semi-eixo menor, então o semi-eixo menor é utilizado como z. Este modelo matemático que aqui se encontra é exatamente a equação matemática que modela o elipsoide de evolução. Então, isso aqui, na verdade, é o modelo matemático que nós vamos adotar para a nossa Terra idealizada. Se a gente adota a Terra como sendo o modelo elipsoidal, este é o modelo matemático da minha Terra. É dessa maneira que os softwares, né, de cartografia, os softwares de geodésia vão tratar exatamente o modelo terrestre que nós vamos utilizar para trabalhar. Então, esse modelo apresentado é exatamente o modelo ou a equação matemática que vai representar aí a nossa Terra. Bom, a partir da geometria do elipsoide, a gente pode encontrar aí algumas relações interessantíssimas, né, para definir a sua própria geometria. E o elipsoide de revolução, ele fica conhecido, ou a gente consegue definir ele, se nós conhecermos o semi-eixo maior e o semi-eixo menor. Mas também nós podemos apresentar, e a maioria dos softwares de cartografia ou geodésia vai tratar dessa maneira, que é apresentar o que nós chamamos de semi-eixo maior, que é o valor do conhecimento do ar, e o achatamento, né? Então o achatamento, como aqui se encontra nessa razão aqui, ó, é uma relação ou uma razão entre valores, né, do próprio elipsoide. Nesse caso aqui, ó, semi-eixo maior, semi-eixo menor e o semi-eixo maior embaixo. Então a diferença entre o semi-eixo maior e o semi-eixo menor dividido pelo A vai me dar exatamente o que nós chamamos de achatamento. Se você pensar nisso aqui, ó, se A for igual a B, sendo A igual ao valor de B, é porque você está exatamente numa esfera, né? Se o valor de A é igual ao valor de B, essa subtração se anula e o alfa exatamente vai dar valor de zero. Agora, se o valor de B ele vai diminuindo, ou seja, se você vai pressionando o elipsoide de revolução, né, e vai tornando ele cada vez mais chato, você vai chegar no ponto extremo onde o B vale zero. E o B valendo zero, essa razão aqui vai dar 1. Então o alfa torna-se 1. É quando você, né, espremeu tanto o seu elipsoide de revolução que você planificou ele coincide agora exatamente com o plano equatorial. Então, se você conhece o valor de A e o valor de B exatamente do seu elipsoide de revolução, você define a sua geometria. Se você conhece o A e conhece o alfa, você também define a sua geometria. Então são os dois parâmetros que vão definir aí a geometria do meu elipsoide de revolução. Isso pode ser observado a partir dessa equação. Eu não vou explicar exatamente ela aqui, mas é daqui que nós tiramos essas relações. Só para que vocês possam aí exatamente entender. Bom, mas dessa geometria também do elipsoide de revolução, a gente consegue também encontrar aí um outro, né, conceito importante, ou uma outra característica também importante do elipsoide de revolução, que é chamada de primeira excentricidade. Ela é batizada aqui com E2, e os softwares de tratamento de dados cartográficos ou geodésicos que utilizam, né, a geometria do elipsoide vai exatamente, muitas vezes, utilizar esta variável, vamos dizer assim, ou essa característica, né, do nosso elipsoide para fazer diversas equações, ou entre as equações, diversas operações matemáticas. Bom, o que nós precisamos saber aqui é o seguinte, que este cara, E2, ele é utilizado nas equações e a gente precisa conhecer ele. E o E2, ele sai exatamente da apresentação dos elementos básicos aqui do elipsoide. Nesse caso especificamente, o E2, ele é obtido por esta razão aqui, ó, 1 menos B2 sobre A2. Ó, nós já sabemos quem é B, nós já sabemos quem é A. Semi-eixo maior, semi-eixo menor do meu elipsoide de revolução. Então, esta vamos dizer assim, características, né, ou este atributo atribuído, né, ao meu elipsoide de revolução, né, chamado de primeira excentricidade, ele é utilizado nas equações matemáticas. Nós vamos mostrar isso mais adiante. Então,
primeira excentricidade nós mostrei, e tem uma outra também que é chamada de segunda excentricidade, né? Aqui, na verdade, é chamada de E'2. Aqui faltou o E' aqui neste modelo matemático. Bom, outro parâmetro também importante do meu elipsoide de revolução é o que nós chamamos de segunda excentricidade. Então, deixa eu só voltar aqui com o meu ponteiro. Eu tô montando esses slides, mas eu não estou tendo... Desculpa, né? Eu não estou tendo o cuidado de fazer uma edição mais aprimorada. Então, como eu não tenho muito tempo para poder gerar um material mais refinado, vai acontecer aqui uma série de enganos. Eu vou me desculpar, vou voltar, vou corrigir, entendeu? Porque o tempo está muito curto para produzir o material para poder apresentar a vocês. Então, leve em consideração aí um pouco dessa agonia, né? Para poder gerar esse material, tá bom? Deixa eu só abrir aqui meu ponteiro. Cadê meu ponteiro? Esse é melhor. Pronto. Então voltou com o meu ponteiro aqui. Então, olha só. Esse aqui é um parâmetro também importante do elipsoide chamado de segunda excentricidade. Assim como a primeira excentricidade, é uma razão envolvendo entre A e B. Só que são diferentes. A segunda excentricidade, né? Ela é A2 sobre B2 menos 1. Se a gente voltar aqui no modelo anterior, só para poder ficar claro, que é a segunda e a primeira excentricidade. Olha só, é 1 menos B2 sobre A2. Se você olhar agora, é A2 B2 menos 1. Então você vê que são diferentes. São resultados diferentes. Mas não importa. A primeira excentricidade e a segunda excentricidade, assim como o achatamento, eles estão relacionados ao grau, vamos dizer assim, de achatamento, né? Ou, se você pensar assim, o quão próximo, né, do elipsoide está de uma esfera. Se você usar a esfera como referência para poder medir o achatamento. Então, o achatamento, a primeira excentricidade e a segunda excentricidade, elas exatamente guardam essa relação, né? Quanto que esse elipsoide ele é achatado ou não. Depois eu vou mostrar uma figurinha que fica mais fácil de entender. Aqui, pronto, chegou nela. Tá aqui, ó. A primeira excentricidade e a segunda excentricidade, elas vão mensurar, né, a divergência de uma elipse em relação a uma circunferência, ou, se você quiser pensar, a divergência entre um elipsoide de revolução e a própria esfera. Então aqui nós temos exemplo aonde o E é igual a 0 e aonde o E é 0,999. Então veja, você está aqui no círculo e você está aqui numa elipse completamente, né, achatada. Se você vai girar isso para poder gerar um elipsoide de revolução, aqui vai ser uma esfera e aqui você vai ter uma coisa que quase vai coincidir com o próprio plano equatorial. Então, a primeira excentricidade e a segunda excentricidade guardam essa relação aí com, né, o grau de achatamento, né, que a própria elipse tem e, consequentemente, o elipsoide de revolução que vai ser gerado a partir daí. Existem algumas relações aqui entre a excentricidade e o achatamento. Eu só vou apresentar elas, entendeu? Mas depois vocês poderão utilizar essas equações quando forem solicitadas. Mas E2, ela guarda uma relação com o próprio achatamento, né? O E'2 também guarda uma própria relação com o próprio E, ou seja, a segunda excentricidade guarda uma relação com a primeira excentricidade, e a relação aqui entre os semi-eixos e o próprio achatamento. Então são relações que está aí disponível nas equações relacionadas a